Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós estamos aqui mais uma quinta-feira para fazer a leitura e as considerações daquilo que a Palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para nos trazer a luz aos nossos olhos e assim nós melhorarmos, seguirmos o bom caminho da retidão, da justiça e da verdade. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 19. Hoje faremos as leituras e considerações dos versículos 6 a 10. Se você não tiver com a sua Bíblia, não tem problema. É só acompanhar comigo a leitura e as considerações, as reflexões, nessa noite, de forma bem pausada. Então, livro de Provérbios, capítulo 19, versos 6 diz assim: Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. E Provérbios 21, verso 14, também fala que o presente dado em segredo aplaca a ira, e a dádiva no regaço põe fim à maior indignação. E Provérbios 29, capítulo 29, verso 26, diz que muitos buscam o favor do poderoso, mas o juízo de cada um vem do Senhor. E é exatamente sobre isso essa reflexão, que muitas pessoas buscam o favor daquele que está no governo, daquele que governa, daquele que lidera, daquele que é mais importante, que vai à frente, Porque todos querem o favor do que está ali concedendo presentes e benefícios, É mais um verso onde o Senhor ele vem trazendo pra gente essa inspiração, mas também essa instrução sobre não só a qualidade das nossas relações, seja com quem está acima ou com quem está abaixo hierarquicamente ou até socialmente que nós, mas ainda que um homem, uma pessoa esteja numa posição de muito lhe favorecer ou praticamente tudo, é importante que nós mantenhamos nas nossas mentes e nossos corações que é do Senhor que vem o verdadeiro favorecimento, é do Senhor que vem o verdadeiro benefício, é do Senhor que vem a ver aquilo que genuinamente é bênção. E sem nenhum tipo de interesse atrelado, sem nenhum tipo de legenda escondida atrelada, E nós devemos sim suplicar ao Senhor, E não nos amparar verdadeiramente nos benefícios que as relações humanas possam nos trazer, ainda que nós recebamos muitas delas, mas nós devemos nos amparar no Senhor e no nosso relacionamento íntimo com Ele, para que assim, suplicando em tudo, apresentando súplicas, nós possamos ser intimamente conhecidos do Senhor e navegar, viver através, no centro ou ao redor da vontade do Senhor. No livro de Daniel, no capítulo 9, verso 13, fala sobre isso, Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso, não suplicamos a face do nosso Senhor Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos a tua verdade, com uma lembrança de que tudo aquilo que nos ocorre, tudo aquilo que nos é opcional, tudo aquilo que nos é permitido, tudo aquilo que nos é convencional, antes e ainda nós temos que estar em direção ao Senhor. As nossas súplicas, o nosso interesse, o nosso favor, os nossos benefícios, toda a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa intenção tem que ser pautada e priorizando o Senhor no nosso relacionamento com Ele. O verso 7 fala assim que todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras, mas não servem de nada. Salmo 38:12 também fala, também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam, e imaginam astúcias todo dia. E Provérbios, capítulo 14, verso 20, fala que o pobre, ele é odiado até pelo seu próximo, porém, os amigos dos ricos são muitos. E é aquela reflexão daquele que está em momento de necessidade, ou ainda que aquele que está em momento que é desvalido, que ele não tem nada para servir ao outro, Então, muitas vezes para as pessoas não há um relacionamento vantajoso, não tem um benefício de se relacionar. Veja, todos nessa reflexão, todos os irmãos que o pobre tem o odeiam, e aí ainda mais os amigos dele também se afastam dele. Se os parentes mais próximos tratam como se odiassem ele, quanto mais aqueles que não têm vínculo nenhum tipo de parentesco vão se manter afastados dele, Mas os irmãos do pobre, eles pensam que ele vai ser uma desgraça,
de alguma forma, e um prejuízo, assim como aconteceu com os irmãos de Jesus em Salmo 38:11, em João 7:5 e Marcos 3:21, não vem benefício em se relacionar com aquele que pouco tem. E por que essa parte? Ele corre atrás deles com palavras, mas eles nada lhe respondem. Tem a seguinte reflexão, é o seguinte entendimento que a gente pode tomar, né? Como se esse que está na situação de pobreza e de necessidade, que não tem realmente nada a oferecer materialmente ao outro, né? Eles perseguem avidamente todos aqueles que são próximos dele, com palavras, perguntando-lhes, pedindo ajuda, e aí, enquanto mais ele faz isso, mais eles se afastam, porque parece que o estão abandonando, mas na verdade no hebraico, se a gente puxa, não é que eles não estão abandonando, eles não estão lá, então eles faltam com ele, eles faltam com as suas palavras e as promessas, então é como se a gente tivesse a seguinte compreensão, que o pobre, o que está em situação de necessidade, ele persegue o cumprimento das palavras que foram dadas para ele persegue o cumprimento das promessas que foram passadas para ele daqueles que são próximos, daqueles que são familiares, daqueles que são seus amigos, né? Mas essas promessas, elas acabam não se concretizando muitas vezes e elas não são cumpridas. É como se o pobre ele estivesse em situação de desamparo e com ninguém ele pudesse contar. É uma lembrança essa palavra, para que nós nos lembremos que verdadeiramente o amparo e o socorro vêm do Senhor em todo o tempo. O Senhor ele não se omite para ajudar aquele que está em momento de necessidade, de sofrimento, de dor, naquele que já não tem mais nada para servir a ninguém. O Senhor, ele alcança e socorre, ele provê para o que está em momento de necessidade. Todos nós, de alguma forma, nós somos necessitados do Senhor, nós somos pobres porque precisamos do Senhor de todas as formas. O que se ampara, né, e persegue essas promessas que são humanas, que as pessoas fazem pra gente, ele sempre vai se decepcionar, porque o homem ele muda de ideia, ele muda de interesses e ele decepciona o outro homem, né? Mas o que deposita no Senhor a sua confiança está seguro, porque o Senhor não desampara. O verso 8 diz assim que o que adquire o entendimento ama a sua alma e o que conserva a inteligência achará o bem. Provérbios capítulo 16, verso 20 diz que o que atenta prudentemente para o assunto achará o bem e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Quem adquire entendimento ama a sua alma e é nesse esforço, né, de obter sabedoria, de buscar a sabedoria do Senhor, de se alimentar da sabedoria e viver da sabedoria do Senhor, o homem ele mostra que ele tem consideração pelo bem-estar da sua alma e do seu corpo, né? Cuidando de si mesmo da melhor forma que ele pode cuidar, dando valor ao entendimento, porque é o entendimento, o discernimento, a sabedoria do Senhor que verdadeiramente são prosperidade, né? Um homem, ele não deve esforçar apenas, né? Se esforçar muito para usar todos os meios que ele tiver disponível ali para conquistar sabedoria e prudência no Senhor. Mas ele deve também guardar como um tesouro precioso, vigilante, sempre atento, para não perder por falta de cuidado ou para não deixar eles assim de alguma forma inúteis, né? Sem uso, sem exercício, sem utilização rotineira e diária. E aí, assim, na gente, é a pessoa, o homem, eu e você que buscamos a sabedoria do Senhor, a gente pode descobrir quão inúmeros são os benefícios de ter a sabedoria, de ter o entendimento e o discernimento no Senhor. O verso 9 diz assim que a falsa testemunha não ficará impune e o que profere mentiras perecerá. E uma outra tradução, na verdade, Provérbios, lá no capítulo 5, no capítulo 19, verso 5, capítulo 19 ainda, mas no verso 5 que nós vimos na semana passada, fala que a falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. Verso 5 fala que a pessoa que respira, né, ela vive mentiras, não vai escapar. E o verso de hoje diz que o que profere mentiras que prefere mentiras perecerá. É como se fosse uma repetição do verso 5, né? Mas ele tem a substituição do perecerá e é substituído por não escapará. E quem quer, de alguma forma, que acenda a maldade vai perecer por ela, né? Para que a gente tenha
Por que dessas duas palavras tão próximas, tão similares, tão parecidas e ainda diferentes? Para que a gente tenha, né, através da palavra, a certeza, a garantia de que isso é uma determinação. Isso não pode acontecer, isso é uma determinação que o mentiroso ele não terá escapatória, as mentiras não terão escapatórias. Ainda que pareça nesta terra que ela passe parecendo imune, né, sem nenhum tipo de consequência, a consequência existe e virá. É uma determinação da palavra do Senhor, é uma determinação do próprio Deus, que ele não se agrada na mentira e muito menos naquele que se coloca em condição, né, comportamento de mentiroso. E o verso 10 diz que ao tolo não está bem o deleite, quanto menos ao servo dominar os príncipes. Provérbios 30, 22 diz que pelo servo quando reina e pelo tolo quando vive na fartura. Eclesiastes 10, capítulo 6, 7, Eclesiastes capítulo 10, versos 6 e 7 diz que a estultícia está posta em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. Vi os servos a cavalo e os príncipes andando sobre a terra como os servos. A coisa invertida, né? E aí, por que o luxo não é adequado ao tolo, né? Uma vida dedicada a coisas maravilhosas e luxuosas, às vezes, transforma todos os homens que são sábios em tolos, mas transforma, pior ainda, os que são tolos, os que já são praticantes da tolice, em loucos para sua própria destruição. Recreação e prazer são apropriados, sim, para um homem sábio como um relaxamento temporário, mas a correção é o que mais apropriado para um tolo, como está lá no livro de Provérbios, aqui no capítulo 10, no verso 13, nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento, que é o tolo. Né? Provérbios capítulo 26, verso 3, fala que o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara também para as costas dos tolos. Esse deleite, ele pode ser tão prejudicial para o próprio tolo quanto para os outros, que possam ser tentados pelo seu aparente prazer a seguir esse caminho, né, de vida, esse modo de viver. E por que aquela parte, né, muito menos ao servo dominar sobre si, sobre os príncipes, quanto menos ao servo dominar sobre os príncipes? Porque dominar sobre aqueles que têm nobreza de espírito, né, experiência, sagacidade, que são essencialmente, a gente pode assim dizer, como a palavra traz, príncipes, né? Embora ali deprimidos pelo acidente de algum tipo de perda de fortuna, né? O servo, ele responde mais ao tolo do que a condição de príncipe. Veja, aquele que é servo, que é escravo das suas próprias paixões, ele não está preparado para governar, liderar, e muito menos aqueles que são enquadrados como príncipes, como nobreza, como experientes, como sábios e sagazes, né? E assim, ele está disposto, né? Ele está disposto mais na condição de tolo, né? E muito menos condicionado e preparado para ter príncipes sujeitos a ele. Então veja, Lamentações, capítulo 5, verso 8, fala sobre isso, que servos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre de suas mãos. É mais, não é sobre falar de pessoas numa condição de humildade, não é sobre isso. Uma pessoa de condição de humildade, ela não pode crescer e prosperar, não. Mas é sobre entender que cada um possui uma atribuição e um papel na condição a qual se encontra, né? É um comportamento adequado, um local adequado. O tolo, nessa exposição ao luxo, ele se torna a sua pior versão, ele acaba mostrando isso, parecendo como uma coisa boa e arrecadando muitas vezes multidões para prejuízo, né? Ele se torna uma sua pior versão e endossada pela abundância daquilo que ele tiver ao redor dele, né? E esse modo de vida daquele que não tem sabedoria, não tem a perspicácia, nem o entendimento, nem o discernimento, é o modo exagerado, é o modo, né, carne pela carne, com todos as suas vontades e tudo aquilo exercitado, vivendo para si mesmo, e esse modo de vida causa muito sofrimento, principalmente dor e sofrimento aos que estão ao redor, porque olhando para si mesmo, o tolo se julga feliz e completo, está vivendo o seu maior e melhor momento de vida, mesmo que cheio de excessos, para que depois descubra que lá na frente as consequências desse tempo serão amargas e tristes, né? Assim como o servo também, nessa linha de reflexão, a gente pode dizer
o servo ele não tem como dominar sobre aqueles que são, por exemplo, príncipes. Para governar é necessário diversas características, diversas habilidades, é sabedoria necessária, é autocontrole, é discernimento, né? E um líder sem sabedoria, que tal qual o servo não possui naquele momento, ele lidera também para o sofrimento, ele lidera para a confusão, ele lidera para a dor, ele causa um peso sobre aqueles que estão abaixo dele. Essas são as leituras e considerações do vídeo dessa noite. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e, se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira estaremos mais uma vez aqui no YouTube fazendo mais um pouquinho de leituras e considerações do que diz a palavra de Deus. Eu agradeço uma vez mais a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.